Porque eu já vi em muitos lugares em que as pessoas estão falando que o residual de calcário é... Não, compra meu calcário que ele é mais grosseiro, porque ele vai te dar um residual maior. Residual de quantos anos? Porque o residual do calcário ele é dado pelo efeito tamponante. Porque o calcário ele vai reagir até quando tu tiver um pH ácido. pH, quanto mais o pH sobe, vai para perto de 6, 6,5, 7, mas essa velocidade de reação de calcário diminui. Porque o hidrogênio dentro do sistema é um catalisador de reação. Se você diminuir a quantidade de hidrogênio no sistema, vai diminuindo a velocidade de reação desse calcário. E tu vai chegando perto do 6,3, 6,5 ali, 6,3 para o dolomítico e 6,5 para o calcítico, essa reação ela vai cessando. Só que a gente, pessoal, é um costume muito feio que eu acho, assim, nós agrônomos, é achar que, beleza, eu botei o calcário, reagiu e acabou. Não, o calcário tá lá e o ambiente é dinâmico. Então esse efeito é o quê? O pH chegou perto do 6,5, tem situações que a gente vai perto do 7. Sim. Principalmente quando tu tem mais matéria orgânica no sistema. Perfeito. Porque tu força a reação do calcário. E daí tu faz com que chegou perto daquilo e dá uma parada. E isso daí é o efeito tampão. O que é interessante é que vem outro efeito tampão agora, que é o efeito tampão do solo. O efeito tampão do solo. O solo mais arenoso, ele muda o pH mais fácil. Muito mais rápido. Vai para um solo mais argiloso, esse pH varia, demora um pouco mais, porque o poder tampão no solo é considerado o quê? O quanto que é difícil mudar o pH. Então, vindo para aquele conceito, vindo para o do calcário, a gente falaria poder tampão, mas não vamos dizer potencial de saturação. A saturação do calcário está naquela faixa. E isso é importante para a gente, cara, isso é fantástico. Eu trabalhar com calcário fino, quando eu tenho sobrando ele no sistema, para que aquela partícula fina, que é fácil de reagir, quando o solo acidifica, ele está ali prontamente para reagir, ou seja, ele manter o equilíbrio naquela faixa. Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da primeira temporada do CultiveCast, o podcast que vai conectar você ao futuro do agronegócio. Estamos aqui com convidados especiais. E vamos falar hoje sobre calagem, sobre o mercado de fertilizantes e muito mais. Daqui a pouco eu vou apresentar os meus convidados especiais e também estamos aqui com o Luiz Henrique Cassuia. Tudo bem, Cassuia? Quais são as suas expectativas para o episódio? Boa tarde a todos. Boa tarde, bom dia, boa noite. Prazer estar aqui. E nós vamos hoje falar muito de um tema que tem crescido muito nos últimos anos, né? E eu vejo que a importância do calcário a nível de fertilidade aumentou muito nos últimos anos. E hoje nós estamos gravando aqui exatamente na região oeste da Bahia, que é uma das precursoras na área de perfil de solo. E esse perfil de solo tem trazido grandes benefícios para a agricultura, principalmente na década de 80, quando nós começamos a agricultura na região oeste da Bahia, falava-se que não era apta para a produção de grãos e fibra. E hoje a região oeste da Bahia vem se destacando no cenário nacional e mundial em produtividade de soja, próprio milho e principalmente na cultura do algodão. E isso se deve a um trabalho que nós começamos lá atrás, utilizando calcário, fomos aumentando as doses, ajustando o próprio gesso, com o trabalho de Djalma Martinhão lá atrás também, que nós fizemos. E isso aí fez com que a agricultura da região oeste da Bahia se tornasse o que ela é hoje, referência nacional. Para você ter uma ideia, em 2005 eu viajei para a China e lá nós estávamos em reunião com o pessoal do consulado chinês, né, do governo chinês, e os caras tinham todas as informações da região oeste da Bahia, todas as informações. O que nós utilizávamos, o que nós fazíamos e o que nós já começávamos a produzir naquela época. E, inclusive falava até teor de óleo do algodão, da soja na época lá para nós. Então você vê, o mundo já estava de olho na região oeste da Bahia. E hoje nós estamos exportando essa tecnologia de perfil de solo para outros estados. Então vai ser um prazer enorme estar aqui com vocês, conversar e tentar explorar os nossos convidados aqui o máximo possível para a gente falar nessa área tão interessante que é a área de fertilidade de solo. Isso mesmo. E antes também preciso agradecer aos nossos patrocinadores oficiais que permitem aqui o movimento Cultive Futuro acontecer junto com o CultiveCast, que é a E-Série, a Fibermax, a Biotrop e a Ouro Fino. Muito obrigada, pessoal. E eu vou parar esse episódio também para um agradecimento especial à Corteva, que possibilitou
o lançamento do CultiveCast aqui na Bahia Farm Show. Os primeiros episódios estão acontecendo aqui nesse espaço do estande da Corteva, que gentilmente nos cedeu. Então, um agradecimento muito especial a vocês, pessoal, por permitir isso acontecer. E apresentando, então, oficialmente nossos convidados, estamos aqui com o Antônio Prado, que é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do Mato Grosso, tem mais de 32 anos de experiência com passagens por diversas empresas, né? Muitas na área da fertilidade, né? Da mineração. Ele é também colunista da revista Pensar Agro e atualmente é CEO da Pirecal, sendo que também atua em diversos segmentos do agro, né? Desde produção, distribuição, trade, e tem competência aí na formação de lideranças, é professor palestrante, consultor e conselheiro de empresas. Então, você vê que é um vasto currículo, a gente chamou pela experiência mesmo que ele tem no setor. E temos aqui também o nosso parceiro, né? Já vamos chamar de parceiro, Darley Nascimento, que é engenheiro agrônomo também pelo Instituto Federal de Educação, mestre em nutrição de plantas, né? Manejo de solo e nutrição de plantas pela Exalc, doutorando em energia nuclear pela mesma instituição, energia nuclear na agricultura, e é sócio proprietário da Fertitec. Vamos ter um episódio mais para frente também, só com o Darley, né? E ele está aqui também para enriquecer a nossa conversa aí sobre o assunto. Então, agora que estamos devidamente apresentados, né? Vamos começar aí perguntando para o Antônio, né? Falar para a gente dar um panorama geral de como é que está o mercado, né? De fertilizantes no Brasil e no mundo. Que a partir daí a gente vai trocando ideias. Legal. Bom, obrigado pelo convite, Josi, Darley, Caçuia. Acho que é uma honra estar com vocês aqui, seleto aqui. Estamos aqui no oeste da Bahia, né, na Bahia Farm Show. Então, acho que é bem interessante aqui a gente falar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema assim, que tem grande impacto no Brasil, né? Então, o Brasil hoje, pensando em fertilizantes, o Brasil consome 45 milhões de toneladas de fertilizantes, né? Isso foi no ano de 2024 e também foi muito próximo ao ano de 2023. E esse ano estima-se aí algo um pouco superior a isso. As entregas do primeiro trimestre, que foram aí de janeiro a março, né, segundo os números da ANDA, já mostram 9% acima as entregas de fertilizante do que foi janeiro a março de 2024. A gente costuma dizer no mercado de fertilizante que esse fertilizante que foi entregue em janeiro, fevereiro e março, ele vai para a terra, ele é o consumido imediato. Então, com certeza, foi para as áreas de safrinha, né, de segunda safra, seja de algodão, seja de milho, que são as maiores. E a gente começa a ver que essa adubação toda, junto com um clima favorável, a gente viu aí expectativas de plantio, de colheita da segunda safra, né, apesar da Conab estar falando em 99 milhões de toneladas da segunda safra, algumas outras empresas, como a StoneX em 106 e a Agroconsult em 112 milhões de toneladas. Então, mostra que realmente a fertilidade, junto com o clima apropriado, está muito ligado à produção agrícola no Brasil. O Brasil é altamente dependente de fertilizantes que têm que ser importados, né? A gente sabe que o Brasil existe uma dependência, isso ao longo histórica, né? Nós, infelizmente, temos aí uma possibilidade de produção dentro do Brasil muito baixa, né? Principalmente quando você pega os fertilizantes potássicos, né? Com cloreto de potássio, nós importamos aí 95% do cloreto de potássio, a gente importa, principalmente de Rússia, Bielorrússia, Canadá. Então, tivemos aí, né, toda aquela situação da guerra Ucrânia e Rússia aí no início de 2022, né? Desde 2022, 2023, né? E aí você teve grandes aumentos de preços. Então, a gente acaba ficando muito à mercê de toda essa geopolítica mundial, né? Já que a gente tem uma grande dependência na importação de fertilizantes. Apesar de tudo isso, é um mercado crescente, né? A gente tem dados oficiais da ANDA, que são os números, que são as importações e a comercialização das empresas, mas também nós temos uma outra linha de fertilizantes, que é os fertilizantes organominerais e outros tipos de fertilizantes que estão fora dessa estatística, né, que já consomem em torno de 5 a 6 milhões de toneladas por ano desses fertilizantes. Então, nós estamos falando aí de um consumo de mais de 50 milhões de toneladas de fertilizantes ao ano. Quando você joga isso aí para o calcário
nós não temos a dependência da importação de calcário. O calcário é produzido internamente, né? Nós temos aí grandes quantidades de rochas calcárias disponíveis, né, para serem mineradas e para serem distribuídas. O Brasil consome em torno, o ano passado, segundo dados da Abracal, são 60 milhões de toneladas de calcário foram consumidas, igual, muito próximo ao ano de 2023, que foi também 60 milhões de toneladas, mas há 5 anos atrás eram 35 milhões de toneladas. Então, assim, nós tivemos um aumento do consumo do calcário, principalmente de 2018, 17, 18 para cá, que duplicou e teve locais que multiplicaram por 4, por 5 vezes. Então, acredito aquilo que o Caçuia comentou no início, eu acho que os agricultores começaram a entender que o calcário é parte fundamental para esse crescimento da agricultura e a sustentabilidade dessa agricultura para frente. Né? Então, hoje se utilizam, era muito comum há 30 anos atrás, quando eu formei, alguém falar que ia utilizar 3 toneladas de calcário por hectare, o pessoal falar, pelo amor de Deus, não faça isso, cuidado, exagerado. Meu Deus, você está muito exagerado, não é assim, é assado. E hoje você vê situações de 10, 12, 15 toneladas, experimentos aí, o Grali vai comentar, de até 20 toneladas de calcário por hectare e com excelentes produtividades. Então a Bahia, para mim, é um grande exemplo de construção de perfil de solo e de produtividade. Perfeito, Prado. Deixa eu aproveitar então isso aqui, porque o nosso público que está aqui, ó, tem muita gente que é estudante ainda ou técnicos. Nós vamos ter diversos aí, produtores, agrônomos, tudo aí. Eu queria aproveitar o Darley, a especialidade dele. Primeira coisa, Darley, eu queria que você explicasse o que é calcário, né? Para o pessoal entender o que é calcário, quais são os tipos de calcário que nós temos hoje e como é que eu posso comparar para o produtor aí, já vou direto para o produtor, como é que eu posso comparar a qualidade de calcário? Perfeito, Caçuia. Olá, pessoal, né? Agradecer a Josi, ao Caçuia e agradecer também a presença do Prado, né? Para mim é uma satisfação estar aqui ao lado do Prado, do Caçuia. A Josi, a gente é parceiro no movimento Cultivo Futuro, né? Tem essa satisfação de fazer parte hoje desse movimento. E agradecer também a plateia, né? Que veio aqui assistir a gente aqui conosco hoje nesse dia da Farm Show. Então, sobre essa questão de qualidade de calcário, né, Caçuia? O que é calcário? Calcário é um corretivo de solo. Só que eu vou entrar em um outro termo, Caçuia e Prado, que vocês vão concordar comigo. A gente usa o termo corretivo de solo para usar o calcário errado. Porque corretivo de solo eu estou com um pH baixo, eu aplico uma matéria-prima, no caso uma rocha moída, que ela vai reagir, vai liberar nutrientes, um ou mais nutrientes, e vai liberar hidroxila para o meio para pegar um solo que está ácido e elevar esse pH, para retirar essa acidez, que essa acidez ela influencia, quando está mais ácido, na disponibilidade de alumínio, que um solo ácido com disponibilidade de alumínio interfere no crescimento radicular e desenvolvimento das plantas, e também um solo mais ácido ele diminui a eficiência dos fertilizantes, da utilização dos nutrientes, a disponibilidade cai, principalmente dos macros. Tem alguns metálicos ali que no pH mais ácido ele é mais disponível, e quando você vai tendendo para próximo de 7 a alcalinidade ele fica menos disponível. No entanto, quando a gente vai olhar para aquela relação de custo, quanto que custa o macro e quanto que custa aquele micro, que diminui um pouco a eficiência, você vê que é muito favorável utilizar o calcário e corrigir esse pH, porque o custo do micro ele é bem baixinho. E na sua opinião, qual que seria o pH ideal para nós trabalharmos hoje? Hoje a gente tem que estar entre 6 e 7, aquilo que o Malavolta falou lá atrás. Então a gente está ali na volta do 6,5. Por quê? Faixa de disponibilidade de nutrientes. E outra coisa, pessoal, a gente quer botar biológico na agricultura hoje. Os biológicos que vão para o sistema, nos meios de cultivo onde eles são produzidos num pH faixa controlada entre 6 e 7. Quando eles vão para o sistema, para eles continuarem perpetuando dentro do ambiente, é necessário que tenha um pH ideal, que é o pH onde esses micro-organismos conseguem, tendo ali o meio de cultivo, né, que é o carbono dentro do solo, consegue continuar tendo o crescimento populacional e fazendo aquela, vamos dizer, a função que ele é determinado para ser feito. Quando a gente fala de fixação biológica de nitrogênio para a soja, fixação biológica de nitrogênio, de acordo com o pH está ácido, ele está baixo, a nodulação, pH cai para entre 6 e 7, a nodulação aumenta e subiu também de 7, a nodulação começa a diminuir. Por quê? Porque ele está na zona em que esses micro-organismos eles viveriam, de uma forma que eles não atrapalham suas funções biológicas. Aí voltando para a questão do calcário, porque um corretivo. O calcário é um corretivo de solo. Ele fornece cálcio e magnésio principalmente.
E a função corretiva é pela liberação de hidroxila na sua reação. A gente fala por que corretivo, e você pegou e falou que a gente usa o termo corretivo para usar calcário errado. Porque a gente usa calcário para... Você está com pH lá na área, Kazuya, 5, quer subir para 6,5. Porém, a gente esquece que o solo ele é o quê? Ele é dinâmico, ele não é estático. Você pega, aplica uma quantidade de calcário para subir a 6,5. Mas o sistema radicular das plantas, ao absorver nutrientes, ele faz o quê? Acidifica o meio. Adubação fosfatada tem seu poder de acidificação do meio. H2PO4- libera hidrogênio para o sistema. Se pega um super simples, 100 kg tem capacidade de neutralizar o hidrogênio ali, né? A hidroxila, no caso, de 30 kg de calcário. Se vai para o MAP, 100 kg de MAP tem um poder de neutralizar 180 kg de calcário. Ureia, sulfato de amônio. Ureia, tudo isso tem uma capacidade de acidificar o sistema. Então quer dizer assim, nós estamos utilizando dentro do sistema hoje cada vez mais adubo, nós estamos falando de super simples, nós estamos falando de MAP, nós estamos falando de ureia, nós estamos acidificando o meio. Sim. E nisso aí, quais são os tipos de calcário? Que é essa que o nosso pessoal quer saber. Tem calcário dolomítico, vamos lá. A gente tem a questão do calcário calcítico e dolomítico. A diferença é concentrações de magnésio dentro do sistema, né? Que o calcário dolomítico, ele vai ter mais magnésio, vai estar ali acima de 12, mais o magnésio. E o calcítico vai prevalecer o cálcio. E aí tem até uma discussão. E tem o magnesiano também? Isso, o magnesiano é um termo que ele parou até de ser utilizado, né? Que ele é um intermediário, então você não vai ver nas empresas vendendo calcário magnesiano. Aí a gente volta assim, são esses tipos de calcário, qual que é o mais adequado? O mais adequado é aquele que forneça um equilíbrio dos nutrientes. Perfeito. Nosso maior problema hoje na agricultura, eu vejo que é a elevação do magnésio no nosso sistema. Então um problema bem firme em todas as análises de solo que a gente observa. E aí a gente trabalhar o calcítico na condição que o magnésio ele é baixo, isso é um problema. Por quê? Porque a gente sobe o pH já com o calcítico e quando vai tentar aumentar o magnésio, como é que a gente aumenta? Vai botar mais calcário. Só que a reação de calcário ela é freada por pH. Você botou o calcítico e subiu o pH. E depois o dolomítico ele fica mais difícil de reagir e subir o próprio magnésio no sistema. Eu volto só naquele termo de por que ele está errado utilizar só como corretivo, Kazuya. Se tu botar uma quantidade de calcário só para corrigir e chegar em 6,5, mas seu ambiente ele acidifica o tempo todo, seu solo não tem capacidade de manter o pH no 6,5, que não é para eu atingir 6,5, eu preciso manter o 6,5. Quando eu vou fazer a calagem, eu preciso aumentar o nível de calcário para quê? Para ter residual de calcário no sistema, residual de partículas finas, para quê? De acordo durante o ciclo, a cultura vai acidificando e o adubo que tu colocou vai acidificando, tu tem material calcário, né? Acidificou e ele vai reagindo e vai controlando o pH durante o ciclo. Porque às vezes a gente fala, eu só preciso atingir 6,5, não, eu preciso manter o 6,5. Manter o 6,5. Então o calcário ele tem que vir para essa perspectiva. Isso aí, Prado, você até falou vários experimentos aí de 3, 6, nós começamos lá atrás com 3 toneladas, hoje algumas áreas com 10, 12 toneladas, nós estamos abrindo áreas com isso aí e fazendo. De acordo com nós temos qual que seria um PRNT, um PN ideal para calcário, para a gente poder trabalhar, porque a gente vê que, de acordo com a lei, existe tamanho de peneiras. E a gente vai falando assim, como é que eu vou formar perfil de solo para fazer esse cálcio descer? É só gesso ou o próprio calcário ele consegue descer, dependendo do tamanho das partículas? Eu acho que esse do tamanho das partículas, eu vou deixar o Darley, porque eu acho que ele tem estudos aí interessantes com relação a isso daí. Né? Mas o calcário, né, você dependendo de onde você... E aproveitando só, depois você fala do efeito tamponante do calcário também, tá, Darley? Legal. Então, assim, eu acho que hoje a indústria de calcário, ela está muito bem posicionada. Hoje não se usa calcário ou usa-se pouco calcário por conta de uma deficiência da indústria de entrega de calcário. Hoje nós temos calcário disponível, né, principalmente nos últimos 5 anos, grandes investimentos foram feitos, seja nas indústrias já presentes, seja em outras indústrias, para poder proporcionar quantidade de calcário e, obviamente, qualidade para estar ofertando no mercado. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Com relação a PRNT, você vai ter diferentes níveis de PRNT. Explica o PRNT, pessoal. É o poder real de neutralização daquele calcário. Então, quanto mais próximo a 100%, mais poder ele tem para poder fazer a reação no solo. Então, você tem a legislação, que você coloca padrões mínimos de PRNT que você precisa estar entregando, né? E acima disso, você vai entregando, você vai garantindo, cada indústria garante o PRNT
que convém a ele, seja do tipo de rocha ou seja da indústria propriamente dita, né? Então, é muito comum você ver, né, onde atua no mercado, PRNTs acima de 80%, 85%. Então, é muito comum 85%, 90%, né, por cento de PRNT. Então, esse, para mim, eu acredito que seja um ponto importante. Obviamente, o calcário está muito linkado com relação à logística, né? Como a gente usa uma quantidade muito grande por hectare, é muito calcário que eu preciso puxar e ele está intimamente ligado à questão logística. Enquanto que muitas vezes no fertilizante eu uso 500, 600, 700 quilos por hectare, no calcário eu vou usar 3 toneladas, 4 toneladas, 5 toneladas. Então, apesar de que o preço da tonelada é muito inferior, quando se compara com o fertilizante, mas eu vou precisar de muita demanda logística. Então, muitas vezes, o posicionamento da indústria próximo ou não da minha lavoura vai fazer eu fazer contas para poder fazer o que é mais interessante. Com relação à questão de fino ou não, desce ou não, eu vou deixar para o Darley aqui, Vamos que lá, ele manja. Essa parte de mobilidade de calcário, né, tá muito intimamente ligada a dois pontos que antigamente era pouco discutido, mas hoje está sendo mais discutido, que é física de calcário e física de solo. Então a gente fala de todos os trabalhos, Casuí, Prado, Josi, todos os trabalhos de mobilidade de calcário, você vai olhar que tinham, eram trabalhos feitos no Paraná, em São Paulo, Rio Grande do Sul. Nós estamos falando de terra roxa, por exemplo. Isso. A gente fala de áreas que tem-se ali uma quantidade de argila maior. E ali, o que acontece? Eram feitos e o pessoal realmente não encontrava mobilidade. Às vezes você tinha algum trabalho ali que encontrava em área que tinha integração lavoura-pecuária, que tinha mais raiz, né, no sistema, esse calcário descendo. Tem bastante trabalho nesse sentido. Eu encontrei um trabalho lá de 2004, em que um autor ele testou em tubos a partícula mais fina do calcário, ali abaixo de 100, de 0,1, o que vai para a peneira de fundo. O que esse cara pegou? Ele pegou, na verdade a gente chama de peneira de 50, né? Que é o que passa antes da de 50. E aí aquele fundo o cara colocou em cima e botou uma telinha embaixo. Colocou uma telinha embaixo para segurar se partículas descessem. O que é interessante é que esse cara ele simulou precipitação em cima e após 1, 2 dias ele coletou também o lixiviado lá embaixo. E aí ele pegou aquela telinha após o primeiro dia, que ele fez já estava com o solo próximo da capacidade de campo e colocou o calcário e aplicou a água para dar o fluxo, drenar mesmo a água. O que é interessante, pegou, botou no microscópio de varredura e o cara observou o calcário lá na telinha, ou seja, aplicou o calcário em cima e essa partícula fina estava lá naquela telinha embaixo, ou seja, carbonato de cálcio desceu, físico. Parece que 2004 para cá esqueceu nesse trabalho. Eu, como eu voltei a estudar, eu voltei a resgatar esse trabalho para entender também o porquê disso. E daí a gente montou um experimento aqui na Bahia, no Maranhão, aqui com 26 de argila e lá no Maranhão com 56 de argila, junto com a KPS ali, do CAPS. E aí o que eu testei? Eu testei um calcário bem fino, calcário com textura de cimento. Ok. E que era um calcário calcítico para eu poder rastrear o cálcio. Porque cálcio, ele é pouco móvel no solo. Ele tem mais atratividade pelo colóide, pelas cargas do solo, do que o magnésio, que o potássio. Então, o cálcio não era para ele descer no sistema. Se ele reagisse, ele não se separaria para descer no sistema. E quando tu botasse, se fosse o carbonato que descesse, a partícula, onde ele reagisse, o cálcio iria ficar. Eu utilizei para eu poder rastrear. Como quem vai utilizar lá moléculas marcadas, para identificar depois o que foi que aconteceu. Eu testei 0 até 20 toneladas de calcário em superfície. E aí? Cara, o que é interessante? Na Bahia, a gente teve mobilidade de calcário, a depender da dose, até 45 centímetros dentro de um ano de cultivo, 1.400 milímetros. Com que dose? Com todas Com as doses? 3 toneladas já desceu até 35 toneladas já começou a centímetros, descer. mais ou menos. Isso. E com 20 toneladas atingiu 45 centímetros. Só que um negócio interessante, que as doses não foi, de acordo com colocar a dose, ele desceu mais. Não foi linear. Não é linear isso daí não. Então, mas ele desce. E aí, lá no Maranhão, não desceu nem 5 centímetros. Porém, quando a gente fez análise de solo, a gente fez de 5 em 5 centímetros até 50, com 4 repetições, né? E aqui também, de todos os tratamentos, dando 525 amostras de solo ali. E o que acontece? Lá no Maranhão não desceu. Aí eu falei, cara, que negócio. Só que, como minha área de estudo sempre foi muito na física do solo, eu estudava dinâmica de água, dinâmica de soluto no solo, então eu falei, cara, isso daqui está bem relacionado com a parte de condutividade do solo mesmo, condutividade hidráulica. Quanto que esse solo pode
ter permeabilidade de água, quanto que esse solo desce água. A gente pega muito solo, Cazuia, não tem mobilidade nem de água, ele está compactado, não tem uma estrutura porosa bem conectada. E esse foi um estudo que eu fiz lá, eu medi de 10 em 10 centímetros a permeabilidade do solo ao ar, que depois eu consegui pegar pela quantidade de macroporos e entender como que eles estavam conectados. E lá eu tinha a menor conectividade dos poros, dos macroporos do solo, que são os poros maiores. Poros nos quais partículas de calcário têm capacidade de passar por dentro. Estavam bem mais conectados os daqui do que os de lá. Então, aqui eu consegui uma maior mobilidade e lá consegui uma menor. E baseado nisso aí, Darley, por exemplo, eu vou te citar alguns exemplos que está acontecendo hoje. O que a gente tem observado? Solos mais compactados, que exatamente você falou, nós estamos aumentando, nós estamos vendo a presença mais de fusário nas áreas, macrofomina, que são doenças vasculares que a gente tem vendo, doenças de solo. Isso aí faz com que está diminuindo muito a produtividade do produtor. Então, eu vejo que esse é o caminho. E nisso aí, nesse trabalho seu, você tem visto correlação direta com gramíneas, monocotiledôneas e dicotiledôneas, termos de sistema radicular para descer esse calcário, para ajudar nessa descompactação. O que você tem visto nessa história toda aí? Bacana demais isso aí, porque eu tô com o meu trabalho de doutorado agora, eu não me contentei só com o trabalho do mestrado. Eu falei, cara, vou montar um doutorado em que eu vou testar. Depois da soja, eu deixei sobre pousio, aí fiz um outro que eu fiz os mix de culturas e um outro que eu fiz braquiária rusiziense. E aí eu cheguei no primeiro ciclo, após o cultivo, plantei essas culturas, né? Depois, antes de plantar soja, eu apliquei calcário. 0, 3, 6 e 12 toneladas de calcário dolomítico agora. E nesse primeiro ano, os meninos que trabalham comigo, que acabou de fazer a coleta lá, né? Então, já daqui uns dias a gente vai ter os resultados de solo, de como que ficou em profundidade, em função do sistema de cultivo depois. Um sistema onde você tem mais leguminosas inseridos e onde tem só gramínea. Dando uma... Se a gente for parar para pensar assim, o que eu espero, né? Porque a gente que é pesquisador, a gente não pode esperar muita coisa, a gente aceita o resultado que vier. Mas a gente sabe que as gramíneas, principalmente, elas têm um sistema radicular que é muito volumoso no solo. Esse sistema radicular, ele deixa ali os canalitos, que são os bioporos, que depois são que dá essa conectividade no sistema. Aí o que a gente observa? É um ponto interessante que medimos também, caso é a parte de compactação. E vai ter esses dados. Espera-se que tenhamos um efeito sobre a densidade e resistência à penetração radicular. Posso falar qual que eu acho que vai ser o resultado já ou não? Então, assim, a gente tem visto muitos trabalhos, e trabalhos nossos, inclusive. Aqui na Bahia, por exemplo, onde que a gente coloca gramínea no sistema, você vai encontrar raiz 3 metros de profundidade. É um negócio espetacular que você vê isso aí. Aí eu estou falando de braquiária rusiense, estou falando de brisanta, estou falando de até os pânicos, tem nos ajudado bastante nisso aí. Quando a gente coloca mix, é um negócio super interessante. Nós temos feito alguns mix de 3, 5 mix de cobertura, colocando leguminosas junto com gramínea. E um dos experimentos nossos, nós colocamos mix de cobertura e não colocamos braquiária no sistema, um dos mix. Essas variedades mais modernas são muito exigentes. Inclusive, exigência, a gente tem visto que são mais exigentes em termos até de potássio. E aí, onde nós não colocamos mix, que não tinha braquiária, a variedade, eu vou citar a variedade que é o limpo, ela chegou no final com fome de potássio. Olha só. No experimento que nós tínhamos a braquiária no sistema, a Olimpo chegou inteira no final. Então você vê que hoje, o que eu falo muito para os produtores, até eu estava, semana retrasada, eu estava no Mato Grosso, onde nós fizemos até um dia de campo e mostramos mix de cobertura do produtor. Só que o produtor, às vezes, ele está meio receoso que ele vai perder receita. Mas aí que tá, eu gostaria do comentário de vocês dois nessa história toda, porque quando eu coloco mix de cobertura, eu vejo que eu estou restabelecendo, primeiro, sistema radicular. Aí, sistema radicular é diferente, tanto de gramínea quanto de cotiledônea, até as leguminosas estão no sistema fornecendo nitrogênio. Eu tenho uma reciclagem de nutrientes muito grande, principalmente potássio, mas a gente vê que outros nutrientes são recicláveis também nisso aí. E o que a gente vê? Aumento de produtividade. Só que o que eu aconselho o produtor nessa história toda? Comece pequeno, comece com 5%, 10% da área. Que ao final de 10 anos, por exemplo, ele mudou a área toda dele. Se ele quiser 20%, em 5 anos ele está fazendo tudo isso. E ele tem que medir o que vai acrescentar para a produtividade da próxima cultura. Vocês concordam com isso?
Então, você estava falando aqui, me fez lembrar lá de 89, quando eu comecei a fazer agronomia. Você parece que estudou meio na mesma época. Nós dois aqui estamos camarada. Mas eu acho que eu andei mais... Tô vendo a molecada nova aqui, ó. Ei, Prado. Eu acho que sim, mais ou menos ali, ó. Eu já fico de fora dessa Você conversa. já tá novo aí nessa Que o parada Darley não aí. quer falar a idade dele. Mas passa o tempo Vamos e lá. rápido, Vamos viu, lá, Caçula? Prado. Passa o Isso tempo aí, e rápido, isso aí. viu? Então, assim, quando eu pego, lá em 89, eu fazia agronomia na Universidade Federal do Mato Grosso, em Cuiabá. E chegou um colega nosso lá, né, e falando que na Serra da Petrovina tinha um sementeiro, que era a semente de girassol, do Gilberto Guelli, estava colhendo 50 sacos de soja por hectare. Nós falamos, vocês estão mentindo, isso é puta mentiroso. Em 89, 90, onde produzia 35, 38, 40 sacos de soja, esse era o negócio. Né? No Mato Grosso você tinha 3 variedades, era a Doco, Cristalina e a C8 que você plantava. Então, assim, era a plateia ninguém conhece essas variedades. Essas variedades era se vocês procurarem na internet, vocês vão achar. Mas essas variedades que tinha. Exatamente. Não tinha mais, né? Então, assim, e quando você olha para hoje, numa situação onde na Bahia você tem casos de colher no sequeiro 100 sacos de soja, certo? Pelo menos eu estou. A gente vai vendo. 100 sacos de soja. 80 é normal, né? 80 é normal. Então, assim, quando você olha essa situação, é impossível achar que eu vou continuar produzindo igual aquele jeito lá de trás de 89, 90, 91. Não tem como. Então, eu vou ter que inserir no sistema outros tipos de manejo para que eu possa conseguir escalar mais dentro da minha produtividade. Ou seja, se eu fizer sempre o mesmo, vou colher sempre o mesmo. Eu recebi o mesmo. Né? Como é que eu vou colher resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa? Não exato. tem como. Então você vai ter que mudar isso daí. Eu acho que já vem mudando. O agricultor, principalmente do Oeste Baiano, é um agricultor que busca tecnologia, né, para poder mudar isso daí. Né? As variedades cada vez mais exigentes, como você falou, o Olímpico por conta do potássio. Né? E aí vou ter que fazer uma análise muito bem feita. Eu vou ter que colocar os nutrientes que realmente a planta precisa, vou ter que fazer outras formas, e aí eu vejo que as consultorias, né, elas têm um papel fundamental. Quando pega a sua consultoria, conselheiro da lei, quer dizer, na história, quer dizer, a academia, ela é importante, e eu acho que foi extremamente importante, ainda é, mas a quantidade de perguntas para serem respondidas na agricultura não pode ser respondida só por eles. Vai ter que ser respondida por vocês, por nós aqui que estamos no nosso negócio. Então, eu acho que isso que é o gostoso da agricultura, e para os jovens aí que estão vindo, quer dizer, você tem muita resposta que ainda as perguntas nem foram feitas, né? E que vão ser estudadas para poder responder e a gente continuar caminhando nessa agricultura aí de 4.0, 5.0 ou 10.0 aí, sei lá o que vem pela frente. E qual que é a sua opinião, então, Darley, desse mix de cobertura que nós estávamos falando? E eu queria que você explicasse realmente como é que o calcário para esses mix vai ajudar nisso aí. Certo. Até para só complementar 2 pontos específicos. No que o Prado falou de produtores que produzem acima de 100 sacas de soja hoje na sequeira. Estão fazendo um trabalho de solo muito bem feito, de perfil e de adubação muito bem feito. Então, esses saltos para altas produtividades estão aí. No entanto, não é algo que deve ser feito como uma receita de bolo. Tem produtor que precisa de subsolador, tem produtor que não precisa. Então, isso não é uma receita de bolo. Tem produtor que precisa de mix de cobertura? E tem produtor que não precisa. Braquiária somente? Que já precisa braquiária. Então, assim, isso não é uma receita de bolo, e o papel da consultoria é justamente esse, de identificar o que é necessário para esse produtor. Qual é a tabuazinha menor daquele barril, do Liebig, né? Que não é só os micronutrientes, vamos dizer que bota todas as práticas, água e tudo mais ali dentro. Então isso é uma decisão muito irresponsável. Falo isso para a gente não ficar seguindo algumas receitas específicas. Mas voltando para os mix e para a braquiária, é um ponto interessante, que eu já tenho uma informação bacana. Colhi. Onde foi Pousio, produziu em torno de, vamos botar assim, 70 sacas, que eu não me lembro mais o número exato, porém eu lembro a diferença. E daí, onde eu tive a braquiária, após do primeiro ano, e do calcário também, né, a braquiária e o calcário, aumentou 14 sacas de incremento no sistema. 14 sacas. E onde foi para o mix, deu 16 sacas a mais. Ou seja, então do mix para a braquiária, aumentou-se ali 2 sacas em incremento. Então pega-se o efeito positivo do mix, vai estar relacionado a quê? Vai estar relacionado à biodiversidade mesmo. A gente fala-se de um monocultivo,
que a gente quando bota um mix de 5, 6 espécies diferentes, a gente mexe com a biologia do solo. Exudados radiculares diferentes, gerando uma riqueza maior de espécies de biológicos no sistema. A própria questão da ciclagem de nutrientes que você citou aí. Entramos na parte do nitrogênio, você bota as plantas fixadoras de nitrogênio dentro desse mix que deixa o ambiente melhor depois, porque o nosso balanço de nitrogênio no sistema também é negativo. Temos 2 nutrientes com balanço negativo, nitrogênio e potássio, por isso que falta potássio no final. Agora um ponto importante da gramínea nisso tudo, plantas têm CTC radicular, o solo tem CTC, as plantas têm CTC radicular. Quando a gente vai para gramíneas, elas têm uma maior capacidade de absorver monovalentes. No caso do potássio, porque onde você fez a braquiária, não faltou potássio no final. A braquiária foi muito mais eficiente em ciclar potássio. Porque a CTC radicular dela extrai bem mais potássio do sistema, vai lá em profundidade, é mais eficiente em puxar potássio e devolver para o seu sistema. E no mix, você já tem aquele meio termo. Tu vai ganhar pela diversidade de espécies. Não tão bem pela ciclagem de um potássio, por exemplo, porém vai em outros elementos. E isso, Darley, eu queria ressaltar a importância disso aí. Quando a gente fala em colocar crotalárias, por exemplo, no sistema, nós estamos falando de crotalárias espectáveis, eucroleuca, por exemplo, aonde que eu tenho o quê? Controladores de nematóides, que hoje é um problema. Você citou solos aí, solos mais compactados, nós temos até um aumento muito grande de nematóides. Então, eu vejo que essa é a importância no sistema. Então, dá para posicionar cada um para aquela situação, para aquela fazenda, para cada talhão. Eu acho que esse é o grande trabalho, né, Prado? Que a gente tem hoje na consultoria e principalmente, você falou na academia, eu acho que empresas de pesquisas privadas estão tendo cada vez mais sérias, empresas muito boas aí hoje, que mostra esse trabalho que a gente está fazendo nesse sentido aí. Então, quando eu coloco assim, mix de cobertura, você já falou um aumento de produtividade de 16 sacos comparado, na braquiária nós estamos falando de 14 sacos por hectare. E eu vejo uma coisa muito importante, que hoje nós estamos estudando cada vez mais, as variedades mais antigas tinham um ciclo de absorção de nutrientes. Hoje esse ciclo de absorção de nutrientes mudou. Eu vou citar um exemplo no Ricardo, trabalho do professor Dr. Ricardo Andrade, junto com o professor Fagan, muito recente, eu peguei esse trabalho com eles agora. Eu vou citar o algodão. O algodão, quando nós começamos lá atrás, Prato, essa molecada mais nova, não. O algodão, a marcha de absorção do algodão era 60, 70 dias, já estava absorvendo tudo. Hoje nós estamos vendo que a marcha de absorção de alguns nutrientes está indo por 100 até 110 dias. É impressionante. Então, como é que mudou? Mudou tudo isso. Essa dinâmica tem mudado bastante, né? E nisso aí eu queria, aproveitando a sua expertise, Darley, que você também, nós falamos de calcário, bastante os tipos de calcário, o benefício. Eu perguntei de efeito tamponante para você, que eu gostaria que você falasse. Eu gostaria que você falasse, porque às vezes tem, eu vou jogar um pouco mais, mas o produtor fica com receio. Essa questão e aproveitando o gesso, que você desse um pouco sobre o gesso também. Certo, perfeito. Sobre o tamponante do calcário, né? O Kazuya tá me perguntando isso desde o começo. Eu não tô fugindo, Não cara. foge da pergunta, não! Não foge da pergunta, não. Porque a gente acabou indo em vários pontos, né, para discutir. Mas o calcário, ele tem que a gente fala, o que calcário precisa para reagir? Água, temperatura, é um fator importante. A gente pega ali acidez do solo, extremamente importante. E outra coisa, qualidade de calcário. Perfeito. As partículas mais finas têm superfície específica de contato maior. Quanto maior a superfície específica de contato, maior a possibilidade de reação química, dele dissolver aquilo e reagir. No entanto, Kazuya, a gente fala de efeito tamponante, isso é importante demais a gente saber disso. Porque eu já vi em muitos lugares em que as pessoas estão falando que o residual de calcário é... Não, compra meu calcário que ele é mais grosseiro, porque ele vai te dar um residual maior. Residual de quantos anos? Porque o residual do calcário ele é dado pelo efeito tamponante. Porque o calcário ele vai reagir até quando tu tiver um pH ácido. pH, quanto mais o pH sobe, vai para perto de 6, 6,5, 7, mas essa velocidade de reação de calcário diminui. Porque o hidrogênio dentro do sistema é um catalisador de reação. Se você diminuir a quantidade de hidrogênio no sistema, vai diminuindo a velocidade de reação desse calcário. E tu vai chegando perto do 6,3, 6,5 ali, 6,3 para o dolomítico, 6,5 para o calcítico, essa reação ela vai cessando.
Só que a gente, pessoal, é um costume muito feio que eu acho, assim, nós agrônomos, é achar que, beleza, eu botei o calcário, reagiu e acabou. Não, o calcário tá lá e o ambiente é dinâmico. Então esse efeito é o quê? O pH chegou perto do 6,5, tem situações que a gente vai perto do 7. Sim. Principalmente quando tu tem mais matéria orgânica no sistema. Perfeito. Porque tu força a reação do calcário. E daí tu faz com que chegou perto daquilo e dá uma parada. E isso daí é o efeito tampão. O que é interessante é que vem outro efeito tampão agora, que é o efeito tampão do solo. Efeito tampão do solo. O solo mais arenoso, ele muda o pH mais fácil. Muito mais rápido. Vai para um solo mais argiloso, esse pH varia, demora um pouco mais, porque o poder tampão no solo é considerado o quê? O quanto que é difícil mudar o pH. Então, vindo para aquele conceito, vindo para o do calcário, a gente falaria poder tampão, mas não vamos dizer potencial de saturação. A saturação do calcário está naquela faixa. E isso é importante para a gente, cara, isso é fantástico. Eu trabalhar com calcário fino, quando eu tenho sobrando ele no sistema, para que aquela partícula fina, que é fácil de reagir, quando o solo acidifica, ele está ali prontamente para quê? Para reagir, ou seja, ele manter o equilíbrio naquela faixa. E aproveitando, antes de você falar do gesso, até quantas toneladas eu tenho que incorporar? A partir de quantas toneladas eu tenho que incorporar? Vamos ver a sua opinião nisso aí. Isso é um negócio meio assim, polêmico e complexo, sabe, Kazuya? Porque isso varia de solo para solo. Como eu te disse, se eu vou para aquele solo lá, do Maranhão, que eu não tinha uma estrutura porosa tão boa, ali se eu fizesse 2 toneladas eu tinha que incorporar. 3 toneladas eu tinha que incorporar, nem que fosse uma grade mais leve, para que eu fizesse uma condição boa de 0 a 20. Não ficasse no 0 a 5 centímetros. Mas se eu vou para um solo que tem uma estrutura porosa boa, como aquela que eu tive, se ele não tiver problema de compactação, né, que ele tem uma boa estrutura porosa, aquele calcário é um calcário fino, e é outra coisa, e eu não perdi esse calcário na aplicação. Eu acho engraçado eu vim de Rosário para cá, que eu venho na pista e eu vejo uma aplicação de calcário e o vizinho lá dando risada, né? Que tá chegando a partícula fina. Calcareando a outra área. Com aquela partícula fina que... Aquela partícula fina que é o... Que é a boa, né? Que é a boa, né, Prato? Que é a boa do calcário. Aquela partícula tá se perdendo, ela. Então a gente fala assim, tem que ser um calcário fino, porém essa partícula fina tem que chegar. Ele tem que chegar no solo. E o que eu vejo é baixa eficiência ainda na aplicação do calcário. Precisamos melhorar o aplicador do calcário. Ou molhar, quando a gente vai fazer com uma tecnologia como o Hercules, né? Ô, José, até você lembra, nós podemos colocar, na hora que for colocar, nós temos foto, exatamente disso que ele... O cara tá adubando não, tá calcareando aqui, mas tá calcareando todo o vizinho lá. Isso é muito comum. Isso é muito comum em regiões que onde tem muito vento, essa igual época a nossa. Começou a ventar. Exatamente, é isso aí. Conclui seu raciocínio, então. E daí o que acontece? Você está esperando que o calcário vai descer, mas na verdade o material não está dentro da sua área. Na hora que tu fala lá, fiz um NC, deu 1,5 toneladas. Tu aplica, cai só a pedra. O bom não cai. E como é que tu vai aumentar, Kazuya? Se o material que você quer, que é o que vai reagir, não está no seu sistema. Então um dos pontos que eu vejo até de dificuldade da gente corrigir hoje solo é o quê? É fazer o material calcário ficar no solo, chegar no solo. Então, mas olhando para esse ponto, dá de incorporar? Depende da qualidade física do seu solo. Tu precisa mexer no solo? Mexa. Se não precisa, dá pra gente trabalhar. Agora, tu quer mexer, preparar um perfil e não e ter um resultado rápido, passar muito tempo sem mexer, aí sim, tu vai trabalhar uma dose maior e aí tu vai incorporar. Que tu já aproveita, condiciona seu solo ali. Ou então, hoje a gente tem os subsoladores, né, que são bem bacanas. A gente tem um Terros, tem um Focus da vida, que vem fazendo um trabalho bacana, tu faz ele, depois tu joga o calcário, vem com a gramínea ali dentro para ajudar com aquele sistema. Vai ajudar. Deixar uns tubos maiores depois ali, para que esse calcário desça. Então tem-se várias, vamos dizer assim, na consultoria tu vai tomar a decisão de acordo com a área do produtor. É por isso que eu acho que cada agrônomo ou cada consultor tem que exatamente conhecer muito bem a área. Eu falo que nós agrônomos somos como o médico. Você tem que prescrever tudo, mas você tem que ter o diagnóstico completo da área. Então, quando eu fui no médico lá, ele me pede todos os exames lá, né? Tudo. E é o que eu falo, nós agrônomos temos que ter essa também, pegar um diagnóstico completo daquele solo, daquela área, daquela fazenda, daquele talhão, para a gente tomar uma decisão, e não aleatoriamente.
Inclusive fazer o perfil, né? Se é a primeira vez que está fazendo um estudo na fazenda, é muito importante fazer o mais detalhado possível, né? Perfeito. Nem que seja uma vez a cada, sei lá, X anos, mas fazer, né? Uma coisa que eu tenho observado também, Casuíra, porque assim, a gente trabalha com a parte de API ali com alguns clientes, aí o cara me pede um mapa. Fala, não vou te mandar o mapa. O Pedro que está na plateia é meu cliente nessa parte de mapa. E assim, pede-se o mapa e eu falo, não, vamos sentar para conversar? Porque eu vou perguntar ao cara o que ele fez no passado. Então, como é que você fez? Como é que tá a sua área? Porque se é um primeiro ano que eu trabalho com esse produtor, eu não conheço o sistema dele, eu não posso simplesmente criar um mapa de acordo, eu preciso chegar nisso, nesses índices. Exatamente. E toma essa dose e faz. Não, senta com o produtor, entende o histórico, tudo que ele vem fazendo de manejo, não só de calcário, mas de planta de cobertura, como que está a resposta, ele está vendo algum sinal de compactação, ou até a gente vai lá e mede a compactação, se está numa época que dá para medir, para que a gente possa entender e personalizar isso. Porque é muito fácil hoje sair do podcast aqui, o Darley, o Casuíra falou que a partir de agora, tantas toneladas de calcário tem que incorporar. Sabe por quê, Casuíra? Porque isso virou clichê hoje na internet. Exatamente. Virou clichê em que você pega profissionais falando uma coisa para virar, colar na cabeça de alguém para sair falando aquilo. Então, outro dia saiu uns estudos aí falando que a partir de agora era 10 toneladas de calcário em superfície. Opa! Porque encontraram um resultado até 10 toneladas lá, que foi bacana naquele lugar, encontrou-se um resultado em produtividade. Na minha condição também eu tive, ficou perto daqueles 12, 13 realmente. Porém, o que acontece? É viável para fazer isso daí, economicamente? Qual o ROI disso aí? Isso. E daí é o que a gente tem que olhar, a necessidade do produtor, a capacidade de investimento, porque você tem que observar, beleza, eu posso fazer mais calcário, porém eu tenho outro fator que me está atrapalhando. Você sabe micro, fósforo, indisponibilidade de micros, né? potássio. Eu vejo assim, até nós comentamos no episódio anterior que eu estava comentando, hoje todo mundo está usando IA, né? ChatGPT, a molecada aqui toda usando ChatGPT, Gemini AI, nós estamos falando do humanos, tudo, nós estamos... E aí eu vejo o cara perguntando lá pro IA como é que faz a interpretação de análise de solo, aquelas coisas e tudo mais. Mas tudo isso que eu falo, eu faço pergunta pro ChatGPT, ele erra muito, ainda erra muito. Pelo menos na área que eu entendo. Na área que eu entendo. Então, assim, é isso que você falou. Eu acho que nós temos que estar muito antenado nessa área digital. A inteligência artificial vai avançar demais. Eu acho que ainda ela está... Acho não, tenho certeza. Ela está ainda progredindo. E ainda o bom profissional vai ter espaço para qualquer lugar. Porque hoje a experiência que você tem, a experiência que você está adquirindo, a experiência que esses aqui vão adquirir ainda, cada vez é mais importante para que a gente possa ter certeza daquilo. Mas eu comentei que cada vez a gente vai ter que estudar mais. Mesmo no mundo de inteligência artificial, nós vamos ter que continuar estudando cada vez mais. Por quê? Cada ano é um ano diferente. Tudo que aquele produtor falava lá atrás, cada ano é um ano diferente. Hoje nós temos mudança climática, nós temos mudança no solo, nós temos mudança de variedades. Uma variedade de soja hoje dura 3, 4 safras só. Ela está muito dinâmica tudo isso aí. Então nós temos que continuar estudando cada vez mais isso aí. Sabe o que eu tenho curiosidade de perguntar também? Em relação à qualidade, né, do calcário. Qual que é o papel da indústria em melhorar essa qualidade? Ou ela é muito dependente da fonte? Porque a gente vê assim, na caso dos fertilizantes, existem uma série de tratamentos, de processos que você faz, até empresas mexendo com tecnologia agregada. Mas e no caso do calcário, existe um processo que melhore ele? Ou é muito dependente ainda da fonte? Bom, olhando o calcário, você tem dois lados, né, ou duas componentes, né? Um componente da rocha mesmo de origem, né? Então, se você tem uma rocha que tem um teor de sílica menor, você tem uma rocha onde você consegue trabalhar com ela na indústria sendo menos abrasiva. Então, o desgaste seu para produzir aquele calcário, ele é muito menor do que uma rocha com teor de sílica maior, né? Onde você tem uma rocha, no jargão, vamos falar assim, uma rocha mais dura. Então você tem um desgaste muito maior, né, para você poder fazer toda aquela britagem, porque pegando o calcário, você tem lá a mina, onde você faz a detonação da rocha com explosivo, você detona aquilo ali, pega aquela rocha que está dentro de um padrão de tamanho, que ele passe no britador primário, você vai passar no britador primário, ele vai fazer a primeira britagem, vai para um britador secundário, que faz uma outra britagem, e aí você separa, e pode separar
a brita para construção civil, o pó de rocha e a brita ou o material, né, para o moinho, e dali você vai para o moinho e faz todo o processo, né, de moer o calcário e dele virar esse pó. Então, é um processo que, quando você olha, ele não tem complicações em lados da mineração quando você vê outros tipos de nutrientes. Né? Quando você pega um cloreto de potássio, você desce a 1000 metros de profundidade para você tirar o potássio lá de dentro. Né? Quando você pega um fósforo, você tem que fazer reações onde você usa grande quantidade de água, grande quantidade de outros componentes, ou seja, um ácido, né, para poder fazer. O calcário não. Né? Então, o calcário você consegue, dentro de uma rocha que está lá inerte na natureza, você consegue moer esse calcário, né, e você consegue colocar ele na produção. Você tem outros, tem se inventado aí outras formas, né? Estão falando do calcário granulado, você granular esse calcário. Então, assim, existem correntes, né? Se você me fala aqui que o calcário, e a gente aprendeu isso na agronomia, né? Quanto mais fino, maior a superfície específica e mais ele reage, como é que eu granulo esse calcário para colocar? Então, assim, são perguntas no ar que a gente precisa responder. Óbvio que um calcário extremamente fino é complexo de fazer a aplicação bem feita, né? Tem equipamentos para isso, eu pego brutos, aqueles equipamentos, né? Mas você tem um rendimento também menor. Um calcário que você tivesse condição de granular e você conseguir colocar ele, você tem uma condição de espalhar ele maior. Agora, ele vai conseguir ter essa mesma reação no solo de um calcário fino? Então, são perguntas que a gente precisa avaliar e responder. E deixa eu fazer uma pergunta, depois não esquece do gesso, que eu perguntei para você. Guardando essa pergunta. Você está vendo que eu cobro. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Prado, em relação hoje às fontes que nós temos de calcário, para os próximos anos, com quantos anos ainda nós temos para as regiões produtoras, nós estamos aumentando cada vez mais, principalmente Cerrado hoje, nós temos muito calcário ainda para ser... Muito calcário. Mas muito calcário. Então, assim, dá como pra que eu gente falei trabalhar para você, então? cara, o problema não é a falta de calcário. Entendeu? O problema não é. Então, quando você entra no site da AMN, são levantados, que é a Agência Nacional de Mineração, são bilhões de toneladas de calcário, de rocha calcária, que são mapeadas no Brasil, né, e que você tem condição de virar calcário. Obviamente, para você ter uma rocha ali, você ter um direito minerário e você começar a minerar, existe um tempo disso. Lógico. Você tem toda a questão da própria minerária, você tem a questão ambiental, que é rigorosíssima, apesar de que eu falei para você, a mineração de calcário ser uma mineração muito diferente de outros tipos de minerais, né? Não envolve água, é uma via completamente seca, você moe a rocha e tudo, mas a gente entra na mesma especificação da mineração de ouro, de cobre, do que quer que seja. Então, isso trava um pouco o desenvolvimento. Sabe? As questões ambientais e minerárias, elas são muito morosas. E tem que ser, né? Muito morosas. Rigorosas então, tem que ser. Rigorosas para poder não chegar. Pode ser morosa, mas tem que ser rigorosa. Rigorosa, né? Exato. Eu acho que assim, rigorosa, concordo, Isso. mas ela precisava ser um pouco mais ágil. Mais ágil. Ó, se você cumprir aqui, eu te dou. Beleza, Perfeito, ótimo, eu perfeito, cumpro, perfeito. me dá. Eu cumpro, eu preciso de 6 meses para analisar. Então isso complica. Tá? Então assim, eu não vejo aí problema. Tá? Claro que você vai ter algumas regiões que pode ter a própria origem mineral um pouco mais deficitária, né? Então você pode não ter tanto calcário de excelente qualidade, mas não é por falta de rocha. Perfeito. Então podemos recomendar várias toneladas por hectare aí, viu, Caçoeira? Viu? Que não há problema. E Derlei, você estudou Djalma Martinhão ou não? Chegou a conhecer ele ou não? Não cheguei a conhecer o Djalma. Como professor. Tive a oportunidade de fazer uma palestra junto com o Djalma quando ele era vivo ainda. E que, para quem não conhece o Djalma Martinhão, foi o grande incentivador de gesso no Cerrado Brasileiro. E que nos ajudou a desenvolver toda essa questão de perfil de solo, né? Perfeito. Mas você deve ter lido alguma coisa do Djalma Martinhão. Sim, o livro Cerrado aí é dele. Fala um pouco de gesso então, pessoal. Então, gesso ele é um condicionante de solo, né? Então, gesso ele não entra na linha dos corretivos justamente porque ele não tem capacidade de aumentar pH. O que separa o gesso de um calcário é a capacidade de mexer com o pH, porque o gesso é um sulfato.
um sulfato de cálcio. Sulfato né? de cálcio. E daí é o que a gente pega muito de gesso. E tem muitos estudos de gesso e é interessante, gesso mais calcário, principalmente em áreas que você tem um alumínio. Então áreas de abertura, até áreas, a gente pensa que alumínio é só em área de abertura, tem área já consolidada aí com alumínio no sistema porque está se devendo ali. Fizeram um calcário na abertura, às vezes um calcário meia boca ali, 3, 4, 5 toneladas, passaram-se muito tempo sem fazer, sem corrigir esse pH para deixar numa condição que o alumínio não te perturbe, né, vamos dizer assim, que ele não esteja lábil no sistema. E esse gesso é extremamente importante para quê? Porque ele reage mais rápido. Tu bota um calcário em gesso, a velocidade de reação no gesso ela é alta, e ela neutraliza o alumínio mais rápido e fornece o cálcio. E aí ele neutraliza o alumínio e fornece o cálcio. Ou seja, o alumínio atrapalha o crescimento radicular e o cálcio favorece. Porque sem cálcio no sistema, a raiz não cresce. Então é um condicionante fundamental para que você tenha crescimento radicular, principalmente em áreas em que tenha-se baixo cálcio em perfil e tenha-se alumínio também no perfil. Em área com perfil já pronto, consolidado, cara, algumas vezes não vai ser mais necessário. Então tem gente que fala gesso todo ano, o calcário todo ano. Não é assim, gente, é se precisar. São ótimas ferramentas, calcário é ótima ferramenta, gesso é ótima ferramenta. Aí tem gente que fala, e calcítico? Se eu tivesse um cara com 2 de cálcio, de magnésio, eu falaria, pode usar um calcítico, daquele fininho que ele vai chegar lá embaixo. Exato. Então assim, a gente não pode condenar a tecnologia, mas pode condenar o uso. A gente pode condenar o uso, de certa forma, sem analisar se o sistema realmente cabe. Que um ponto interessante, caso a gente pega em trabalhos de literatura, em que você tem ali baixo magnésio já no seu sistema, que é padrão nosso, e aí você tem ali 0,5 de magnésio, centimol cargas, né? E tu pega e já mete o calcário, ou esse cara tem medo de fazer calcário, que ele acha que vai subir o pH lá em cima e vai dar deficiência de micro e toda aquela coisa que você já conhece. E daí esse cara pega e bota 1 tonelada de calcário e 1 de gesso, dolomítico e 1 de gesso. Seu magnésio já é baixo. Tu bota sulfato de cálcio dentro do seu sistema, o cálcio ele tem um raio hidratado menor que o magnésio, ou seja, ele se aproxima mais do colóide que o magnésio. E daí tu tem uma lavagem do magnésio, porque esse magnésio vai sobrar, né? Naquela reação reagiu, esse magnésio sobra, vai se ligar com o enxofre, descer um pouco no perfil. E onde é que entra um ponto? Leguminosas vão sofrer muito com isso. Vai para gramínea já não vão sofrer tanto. Porque a gramínea ela consegue lidar muito melhor com essa relação cálcio-magnésio um pouco mais alta do que uma leguminosa. Então tem que se entender qual é o sistema para ver se realmente cabe fazer naquela situação. Mas é fundamental. E sem contar um outro ponto. A gente bota na balança o que está mais me atrapalhando. Cara, o magnésio é baixo, tal, mas olha, o alumínio é alto. Então se eu tenho alumínio, naturalmente, esse sulfato ele vai se ligar com alumínio e vai insolubilizar ali e vai, ao invés de mandar meu magnésio para baixo, ele vai controlar a minha questão de meu alumínio, vai permitir que minhas raízes cresçam. Então é tudo muito dinâmico. Então, gesso, cara, bacana. Só que vamos saber posicionar ele onde precisa. Resumindo então, Prado e Darley, a base começa por um bom solo. A base começa por nós, primeiro, corrigirmos um bom solo. Nós temos que, eu falo muito isso para os produtores, né? Nós temos que construir, a casa sempre começa do alicerce, a base ali, e depois você vai construir a casa. E o solo é a mesma coisa. E vocês citaram muito no início a questão de produtividade, que nós estamos tendo, graças a Deus hoje, pelo excelente trabalho que vem sendo desenvolvido pelos produtores aqui, e de outros lugares que tem no Brasil hoje, que está se aumentando. Você mostrou muito o consumo de calcário nos últimos anos, né? Principalmente nos últimos 5, 6 anos aí, tem sido crescente. E o produtor tem visto a resposta de tudo isso. Bom, eu acho assim, contextualizando rapidamente, né? 2019 até 2023, a gente viveu uma situação única, eu acredito que na agricultura, pelo menos o quanto eu vivi em relação a margens, em relação a preços, né? E toda essa pujança que teve, né? Obviamente nós tivemos a incorporação no sistema de 2 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões de hectares por ano, né, das mais diversas culturas englobando no sistema, porque o negócio era espetacular, né? Assim, as margens da agricultura, né, vendendo soja a 160, 170, 180, por muito tempo, né? Quando eu falo muito tempo, por vários meses, ocasionou tudo isso daí. A gente entra numa situação que eu entendo como normal.
Tá? É a condição que nos trouxe até 2019, né? Que não posso falar que é ruim, a gente viu toda essa pujança aí. Eu acho que o agricultor ele tem que estar muito ligado na questão da produtividade dele, né? Obviamente, eu tenho que o quanto que eu invisto versus o quanto que eu tenho de retorno. Então, acho que isso, ele não pode pensar em produzir pouco numa situação onde você tem margens mais estreitas, até porque tá lá o solo, tá lá o talhão, né? Então, assim, se eu produzir 10 ou se eu produzir... o meu custo muitas vezes é o mesmo. Então, eu tenho que me esforçar para produzir o máximo possível por hectare. Obviamente, eu vou ter que ter uma série de ações para poder produzir o máximo possível. Aí eu acho que onde entra a agronomia em si, o manejo em si, a avaliação do quanto eu tenho de recursos para poder estar aplicando e olhar que tipo de insumo eu tenho que colocar para que eu possa retornar melhor. A outra coisa é a questão de você ter custos travados, né, o máximo possível para você poder passar. É muito difícil hoje você pensar o que vai acontecer amanhã. Né? A gente não tem essa bola de cristal. A previsibilidade do mundo ela ficou muito curta. Né? Amanhã o Trump pode acordar e falar assim, olha, agora é 200% de taxa e me acabou e assim, cara, o que estava... Mano, aconteceu de novo. E aí? Como é que vai fazer? Então, assim, se eu não estou preparado, eu aqui do Oeste da Bahia, ou do Maranhão, ou do Mato Grosso, se eu não estou preparado, qual poder eu tenho de mudar uma situação dessa? Meu poder é zero. Então, eu tenho que me preparar para poder ter o meu negócio blindado o máximo possível para que situações como essa, que fogem do meu controle, eu não fique abalado com relação a isso. Então, cada um tem a sua técnica, cada um tem o seu formato e tudo mais, mas não dá para trabalhar mais a descoberto, né? Como era lá atrás, onde eu esperava o dinheiro para sair do banco lá em outubro, comprava meu adubo, não vendia nada da minha soja, quando chegava lá em março, quando a soja colhia, eu ia lá e vendia. Aí eu penava para poder fechar as contas, que nunca fechava. Né? Então, hoje em dia, não dá para fazer isso. Bom, então nesse momento eu vou aproveitar a presença da plateia aqui, né? Primeira plateia participando do podcast e perguntar se alguém tem uma dúvida. Boa tarde, me chamo Poliana. Cara, fantástica a conversa, passou muito rápido, achei. Inclusive, poderia ficar mais uma hora aqui. Uma questão, aproveitar a presença do Frago, né? Eu tenho trabalhado com essa parte de solos, né? E acompanhado essa questão de correções, de construção de perfil, que é para a nossa região, principalmente para quem planta cegueira, é a questão de segurança, né? De produtividade, de ter perfil do solo. E aproveitar a presença do Prado, porque é uma tecla que a gente bate muito, essa questão da qualidade do calcário. Então, eu gostaria de saber como que o mercado está posicionando, porque hoje a gente sabe assim, dependendo, você explicou um pouco do processo, né, da produção do calcário. Então, eu queria perguntar o que de tecnologia que vem avançando nessa produção para a gente conseguir ter cada vez mais esse calcário com mais qualidade. A gente sabe que a questão do moinho de martelo, moinho de bola. Então, o que a indústria hoje tem de novidade para a gente, pensando nessa questão da qualidade? Perfeito, ótimo, Poliana. Obrigado aí pela pergunta. Né? Eu acredito que o mercado ele vem pedindo, né, materiais cada vez com um PRNT maior, né, um PRNT acima de 90, isso é fato, né, que a gente vem pedindo, até por conta de uma questão logística que quanto mais alto o PRNT, menos produto eu preciso e assim eu também ganho, né, nisso daí. E também na questão granulométrica dele. Né? Então, hoje, basicamente, a indústria de calcário ele funciona como moinho de martelo. Tá? Então, são moinhos, né, que você tem e você tem uma alta rotação ali dentro, cai aquela pedra e batendo por fricção ali, ele vai desfarelando e vai virando pó. Né? Então, assim, existem já moinhos mais eficientes, né, mais eficientes com relação a isso. Então, assim, as unidades, aí nós da Pirecal, a gente vem num processo também de modernização desses moinhos e dessa estrutura toda, né, para que dê condição de entregar um produto que o produtor está pedindo. Né? Esse é fato e a gente vê que, né, conversando aqui com os especialistas aí na área agronômica, aí, de consultoria da área agronômica, faz diferença um produto mais fino e tudo mais. Por outro lado, eu preciso ter
a indústria de máquinas também muito alinhada de como é que eu consigo distribuir esse calcário mais fino no ambiente, que a gente distribui o calcário agora. Está ventando, aqui venta, esse chapada venta, né? E como é que eu faço? É para poder não calcarear o vizinho, né? Então eu preciso ter uma estrutura para poder fazer isso também. Então eu acho que a pesquisa está indo, eu acho que é um olhar diferente para o calcário. Se a gente olhar aí há 10 anos atrás, o olhar para o calcário era ínfimo, né? As pessoas não tinham. Então hoje é maior. Então quando você começa a ter olhares maior sobre o calcário, a indústria também acaba se adaptando e buscando aí novas tecnologias para poder entregar um produto de melhor qualidade. Aqui tem uma pergunta aqui. Como a notícia, fala fantástica, não vi o tempo passar. Meu nome é Samuelson, estou trabalhando com o Darley, tenho o prazer de estar na FedTech e acho que todos os três têm um conhecimento muito grande aqui do Oeste Baiano. Eu estou aqui há pouco menos de 2 meses. Uma coisa que eu identifiquei aqui que realmente o produtor do Oeste Baiano tem uma diligência no preparo da safra futura, no acolhimento de novas tecnologias para o incremento de produtividade de maneira sustentável. E pensando em fertilidade do solo, eu queria uma palavra de cada um de vocês, bem em breve. Qual seria, pensando naquele barril de Liebig, né? Qual seria o principal limitante hoje, principalmente pensando em sequeira aqui no Oeste Baiano, que atrapalha, do ponto de vista da fertilidade do solo, o incremento e o aumento da produção? Quer começar ou deixa para mim? Cada um escolhe um aí. Então tá, eu já vou te falar agora. Na barra ali que nós temos Liebig, lei do mínimo, nós temos ali hoje, Prado é prova viva aqui que o calcário hoje para nós não é mais limitante, porque nós estamos utilizando e calcários de excelente qualidade. E esse é um ponto que a Bahia usa muito. Então, a disponibilidade dos macros é muito boa. O fósforo, a gente sabe, aquela questão do pH tem que ser um pouquinho mais tendendo para neutralidade, para ele ter mais disponibilidade. Mas hoje é considerado boro, é considerado dos macros secundários, macros primários e secundários, ele é o micro principal ali que nós teríamos aí. Então nós temos visto hoje, nessa tabela ali, ó, onde você tem o boro hoje como um elemento quase que principal, essencial, para que a gente possa ter esse nível de produtividade. Isso aí a gente já vem usando, nós trabalhamos muito com algodão há muitos anos, nós começamos a utilizar no algodão isso lá atrás. E isso fez com que as nossas produtividades são o que são hoje. Uhum. E também nós começamos a transferir essas tecnologias que nós utilizamos no algodão, nós começamos a transferir para a soja. E nós conseguimos produtividades aí, que vocês ouviram muito falar esse ano, a Bahia, quem plantou muito cedo, em áreas sequeiro, áreas de irrigado, nós tivemos áreas aí com 100 e poucos sacos por hectare. Então é assim, primeiro, eu vou falar assim, você tem que ter o equilíbrio de base, eu acho que esse é o fator principal, um bom nível de fósforo no solo ali, e eu falo muito 0 a 20, 0 a 10 saturar, 10 a 20 tem que ser muito bom e não precisa ter tanto, jogar fósforo tanto para baixo não. E depois tem que ter cálcio no perfil, a planta vai buscar água, cálcio e boro, tá? E boro, para mim, dos micros, logicamente, é o mais importante hoje. Lógico que vem o cobre hoje, que nós temos pouca disponibilidade, mas aí, se perguntando na barrinha ali hoje, o boro é muito importante. Gostaria de ouvir a opinião aí. Muito bacana ouvir esse posicionamento do Casu, e até quando ele falou do calcário, né? Que não é mais o limitante, porque eu vi no experimento, Casoia, um negócio interessante, que eu te falei o resultado das culturas de cobertura. Sim. Que varia a dose também. Só que ali é uma área já estabelecida, que você tem um pH 6,5, tem boas condições químicas. A dose de calcário não aumentou a produtividade. Então, pensando nessa questão de... Você falou do calcário, né, Casoia? Que não é mais um problema. E isso no experimento eu vi um ponto bem interessante. Porque já era uma área consolidada e com uma boa condição química de solo. Já tinha 0 a 20 com o meu pH bem corrigido. E daí eu testei de 0 a 12 toneladas e na produtividade não respondeu. Isso é interessante. Porque tem gente que fala que tem área consolidada, mas não tem área consolidada. Porque está devendo para o sistema. E nessa área realmente ela é consolidada. Ela tem uma condição de pH bacana, concentração de cálcio e magnésio interessante. E é um ponto importante da gente pensar
no conhecimento agronômico também de conhecer histórico. Por quê, cara? Porque se você já tem um solo corrigido, a dose de calcário, lembra aquele ponto, ele vai ser ter material no solo para manter o equilíbrio. Então, para próximas safras, você está mantendo aquela condição de equilíbrio. No entanto, tu atingir um ponto específico de correção, não é o calcário que vai ficar te aumentando mais produtividade. A partir do ponto que tu corrigiu, já vamos para outro tabuazinho do barril. Para alguns produtores vai ser o calcário mesmo, a tabuazinha. E para áreas que dizem ser consolidadas, tem muitas áreas dessas que não estão e que ele vai ser. Aí voltamos pro boro, que isso aí é um caso que é padrão geral, né? Que boro é difícil da gente trabalhar no sistema, nosso material orgânico é baixa, a carga dele é zero ou é negativa, então a retenção dele no solo, né? A dissolução dele não acontece, é mais física do que uma relação eletrostática ali, né? Então a gente para e pensa assim, boro também eu pensaria nele como esse limitante, porque a gente não fala de boro só no solo, sabe, Casanha? Porque a gente tem boro no solo, mas boro é absorvido como? Fluxo de massa. Se tá muito... choveu bastante, tu diminuiu a diferença de potencial da atmosfera para o solo, o fluxo de massa dá uma reduzidazinha. Começou a secar um pouco o solo, o fluxo de massa também dá uma seguradinha. Então a absorção dele é comprometida durante o ciclo. Eu fiz um trabalho agora que está no campo, né? Outro trabalho de pesquisa, que é o quê? Eu testei aplicando no algodão. 300 ml de um boro 10, desde os 40 dias, a cada 20 dias, 300 até 120, chegando ali 1,5 litro de um boro com 10%, boro meia, né? Vamos falar assim. O que é interessante, cara, que tem outras tecnologias, algas, um monte de coisas, e você passa, tem manejos complexos ali, né? Completo, de um monte de coisa, e a gente vai pro de boro. Rapaz, é interessante a retenção de estrutura que tem no algodão. E que muito provável que a maior resposta em produtividade vai ser o manejo do boro bem feito durante o ciclo da cultura. Então casa muito bem com isso daí, que realmente é um barrilzinho limitante. Vamos para o sequeiro, o limitante tem hora que é a água, né, no final do ciclo. Então é bem, vamos dizer, região por região, mas o boro ele é universal, né, vamos dizer assim. E aí falta também a minha parte aqui, Dan. Então, na pergunta do Samuelson, né? Samuelson, bom, eu não vou me atrever a falar sobre mais um nutriente nesse barril. Mas você comentou um fato dentro dessa nossa conversa aqui, do barril, ele extrapola um pouco a questão da fertilidade. E eu vou tocar num ponto de gente. Eu acredito que nesse barril, acho que o grande desafio para frente é como é que a gente prepara toda essa turma que está vindo aí, né, de coisas que nós estávamos conversando aqui nos bastidores, né, de coisas que vão vir pela frente, mas talvez a gente tenha discussão de coisas que a gente nem imagina que virá pela frente. Tá? Então, assim, qual vai ser o futuro do trabalho? Né? O que vai vir pela frente aí? Então, acho que por um lado, pode dar uma certa agonia, né, uma certa ansiedade. Por outro, nos mostra assim, uma imensidão de oportunidades que a gente tem pela frente para poder avançar, de coisas que a gente nem imagina que ainda pode acontecer. Então, eu acredito que a gente tem um papel, nós que já passamos aí, né, de uma certa idade de mercado, né? Não idade pessoal, né, só, mas idade de mercado também, de contribuir com essa galera nova, né? Essa galera também contribuir com a gente e a gente conseguir dar um novo passo. Eu acho que a agricultura tem muito ainda a avançar. O Brasil é o centro desse negócio, né, da agricultura, não tem dúvida, né, e principalmente a agricultura tropical, sem sombra de dúvida, né, mas é um exemplo disso aí. Então, acho que trabalhar bem as pessoas para a gente pegar mais esse novo potencial aí de pulo aí de tecnologia e de ganho. O Antônio deu a deixa aí, o propósito do movimento é, em tempo real, transmitir esse conhecimento e para que todo mundo consiga acompanhar, né, justamente essas mudanças aí do mercado, né, Cassuia? Antes de dar os informes finais, eu também deixo uns minutinhos para vocês se despedirem aí, deixar também onde que o pessoal encontra o trabalho de vocês, divulgar, né, nas redes. Bom, legal, acho que é interessante isso daí. Eu hoje estou como CEO da Pirecal, uma indústria de calcário, né, que atua em Goiás e na Bahia e no Tocantins. Mas eu também tenho, né, no LinkedIn, eu sou bem atuante no LinkedIn, então eu tenho, não sei se é algum de vocês aí, mas eu tenho lá um canal toda semana às 6 da manhã, eu chamo de Café com Prado,
Então eu faço algumas análises de mercado e posto e faço algumas postagens, né? No LinkedIn. Então tem quase 30 mil seguidores no LinkedIn, onde a gente faz tudo isso daí. E é bem legal. Eu acho que conheci o Darley pelo LinkedIn e a gente acaba conhecendo muita gente por esse tipo de mensagem, repassando conhecimento. Então é algo que me acumula aí durante esses anos todos e aí eu faço com o maior prazer, né? Eu faço esses relatórios e tudo mais e disponibilizo na internet. Também lancei uma campanha semana passada aqui, Agro 50+, você também vai chegar lá, né? Porque o que acontece? Por que acontece, Caçuia? Assim, eu também, mas eu chego lá. Mas assim, é interessante porque a gente está acho que a gente construiu, vamos falar assim, nesses últimos 30 anos ou 35 anos, a gente construiu uma massa muito grande de gente muito boa no agro, né? De conhecimento, de paixão por aquilo que faz e tudo mais. E muitas vezes essa turma não pode ficar esquecida. E eu não estou aqui falando que esse em detrimento daquele. Eu estou falando desse junto com esse, né? Falando do cara de 30 anos, né, de profissão, da pessoa de 1, 2, 3, 5, né? E aquilo que você falou, quer dizer, o conhecimento não pode ficar com a gente. O conhecimento tem que ser repassado. Então, essa forma da gente poder trazer essa turma dos 50+ para dentro e repassar esse conhecimento para a turma mais nova é algo também interessante. Eu venho fazendo aí algumas postagens no LinkedIn e tem sido bastante interessante. As pessoas têm tido bastante repercussão em relação a isso aí e trazer essa turma para conversar com a gente. Muito bom. Isso é um movimento interessante, né? Eu sempre comento com quem convive comigo que por que eu gosto de andar com pessoas mais experientes, próximo desses 50+. Porque, na verdade, isso encurta o meu período de aprendizado. O que você demorou talvez 32 anos para aprender, eu convivendo contigo em 1, 2 anos eu consigo extrair aquilo de melhor que você aprendeu durante todo esse período. Então essa geração, que minha geração também é mais nova, né? Mas também você já vai chegar lá, hein? Cuidado! Se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Se Deus permita, né? Mas essa geração, nós temos que cada vez mais aproximar desses profissionais que trazem essa bagagem de experiência, porque às vezes a gente tem alguma expertise teórica, que a gente viajou bastante ali dentro do mundo da literatura, e a gente precisa conversar com essas pessoas que têm essa experiência de mercado para direcionar nosso conhecimento, inclusive nossas linhas de estudo, para que a gente pare de ficar levando do livro para o livro, mas começar a buscar no campo e levar para os livros, para que as novas gerações que vão surgindo, elas encontrem algo atual, para a gente não continuar mais fazendo do mesmo e esperando um diferente. A gente vai começar a fazer algo diferente para colher algo diferente. Então, como recado, eu deixaria bastante que a gente está começando a ficar cada vez mais preguiçoso em pensar. Nós precisamos, como profissionais novos, pensar. Não pegar receitas de bolo, que é muito fácil hoje achar uma receita mágica para colher 100 sacas, para colher 120 sacas. Só que, na verdade, a gente tem que aprender a pensar para aprender a construir dentro de cada ambiente um ambiente melhor para que a gente extraia o maior potencial genético daquelas culturas. Então vamos pensar, vamos estudar, e os produtores têm que buscar esses profissionais. A consultoria e a pesquisa, principalmente regionalizada, ela tem um papel extremamente fundamental nisso. Eu vejo que isso vai ser essencial para cada vez mais saltos, sabe? E a gente pegar profissionais que têm um histórico, sabe, Caso, que tem-se um histórico principalmente positivo dentro do agro, vem trabalhando com aquela responsabilidade sempre, e outra, não é sobre crescer por um período, se mantém naquela condição por um período maior. Quem se mantém naquele patamar por um período grande é porque está entregando um trabalho com responsabilidade. A gente precisa que os produtores busquem essas pessoas para que alcancem resultados excelentes. Não ir em algumas condições aventureiras que existem por aí. Então é essencial a pesquisa e a consultoria consolidada nesse sentido. E nós mais novos, assim como quando eu entrei, né, eu sempre busco associar pessoas que têm um período a mais para que eu possa dar os passos, botar os pés no lugar correto, para não sair por aí dando tiro errado. E vocês podem me encontrar na minha rede social também, lá no Instagram, então tá lá MSC Darley. Então eu sempre estou ali publicando algum material sobre fertilidade do solo. A gente às vezes pega alguns artigos, que tem coisa também que vem só da academia e não tem ligação com o campo. Eu vou lá e apresento e falo, cara, mas no campo não acontece assim. A gente tem que olhar que a interação de academia com o campo ela vai ter que ficar mais fina.
Porque tem algumas coisas ainda, infelizmente, que dão uma distorcida, uma destoada muito grande. Um tá indo para um lado e o outro indo para o outro. Então lá no MSC Darley Nascimento vocês vão ver sempre esse tipo de material. Por enquanto estão lá no Instagram, né? É isso aí. Muito bom. Muito bom. Então, muito obrigada a vocês também por essa conversa incrível aqui. O pessoal da plateia também tá dando feedback. E você aí que está do outro lado também, coloque o seu comentário no vídeo se você gostou dessa conversa, se for algum assunto que você queria aprofundar mais. Participe das redes sociais e acompanhe esse primeiro CultiveCast que está estreando aqui na Bahia Farm Show. São mais de 10 episódios onde a gente vai falar aí sobre integração lavoura-pecuária, inteligência socioemocional para o agro, controle biológico. Vamos ter a presença de mais de 3 produtores rurais grandes aqui da região, contando como é que é a gestão e o manejo. Então, assim, tá imperdível essa primeira temporada aqui no Bahia Farm Show. E continue acompanhando a gente nas redes sociais e te encontro, então, no próximo episódio. Tchau!